Tive uma visão sobre as faltas de inúmeros pastores e a omissão de todos os seus deveres para com o rebanho. Vi muitos bispos bons e piedosos, mas eram mudos e fracos, e a parte má muitas vezes tomava a força. Meus irmãos e minhas irmãs, isso também é pecado de omissão. Mesmo, mas o indivíduo é bispo, olha, ele foi realmente, validamente ordenado bispo e tal, ele é até uma pessoa de fé. Pecado de omissão, é grande, é pecado mortal, está colaborando de qualquer forma com tudo que Jorge Mário Bergoglio e sua trupe da Igreja Falsa faz. Está tão condenado como Jorge Mário Bergoglio. Por quê? Porque bispos não são para ser covardes, padres não são para ser covardes, fiéis também não são para ser covardes. Uma pessoa que simplesmente entra como estátua da Pachamama tem que ter um fiel de coragem que pare a celebração e fale, aqui não, a igreja é nossa, não é sua, vá de reto Satanás e volta com essa imagem para trás. Ou com vasinho de planta, ou com danças de outras religiões, seja lá qual for, tudo isso era para ter fiéis realmente aí de fé que interrompessem. Ou padre fazendo creio na Mãe Terra todos, sabe, esse tipo de besteira? Esse tipo de heresia, esse tipo de ofensa a Nosso Senhor. Então era para ter fiéis aí de coragem que interrompessem a missa e saiba que é obrigação do fiel fazer isso. Se ele está na missa, ele é obrigado a fazer isso, porque aquilo já não é missa mais. Não é missa coisa nenhuma, é culto à Mãe Terra, culto a Pachamama, a outros deuses, não tem nada a ver com a nossa igreja. Os fiéis deviam fazer isso. Olha, nós tivemos na história da nossa igreja algumas vezes de papa falso. Sim, termos um papa verdadeiro e um papa falso. Como, por exemplo, quando elegeram um papa na França, enquanto nós tínhamos um papa na Itália. E aí, então, nessa ocasião, simplesmente os cardeais que elegeram o Papa da França disseram, vamos colocá-lo à força na Itália. E vieram com tudo, vieram em marcha, mais, é claro, com soldados e tudo mais, exército, etc., para tirar o verdadeiro Papa do trono e colocarem no lugar dele o falso Papa que eles escolheram, aquela turminha de cardeais franceses. Muito bem, foram recebidos a pedrada, escorraçados a pedrada pelos católicos italianos. Que século isso, Madre Sofia, você lembra? Lá atrás, tá certo? No século XIII. Olha a diferença, alguns séculos depois, e os católicos todos se acovardaram, simplesmente acham que o que o padre fala é lei, eu não preciso estudar direito canônico, porque o que o padre fala é verdade, o que o padre fala é tudo que eu preciso saber, pronto, acabou. E é claro que ele nunca vai dizer isso, aliás, sobre o direito canônico, que é o direito que rege a Santa Igreja. Ele não vai explicar para você como é que ele está excomungado até a raiz do cabelo, até o último átomo do corpo dele. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, covardia da igreja não tem nada a ver com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não se justifica, são pessoas que estão pensando nelas próprias e não na igreja e não no verdadeiro Papa. Tem graça. O verdadeiro Papa preso lá no Vaticano, sendo mártir da igreja e simplesmente esses indivíduos pensando no deles, no lado deles. Aliás, o Papa Bento XVI, certa vez, ele disse que se ele renunciasse um dia, ele voltaria para a Baviera, ele seria cardeal na Baviera, voltaria a ser cardeal, E se mudaria para a Alemanha. Por que será que ele não fez isso, não é? Ele falou que se ele estivesse muito doente, era uma outra situação, por vontade própria. Como ele não renunciou, porque não foi por vontade própria, então não é válido, ele simplesmente continua até hoje preso no Vaticano, usando a roupa branca, usando o anel de pescador, dando a bênção papal, e quando deixam usando o sapato do martírio vermelho, que é o sapato dos papas, e com a roupa branca, com a batina branca de papa. As vestes de papa. Então eu pergunto para vocês, depois de um sacrifício desse tamanho, ainda tem bispo que pensa em si mesmo? Ainda tem padre que não se aventura, não arrisca, não enfrenta? Ainda tem padre que não enfrenta a heresia de frente? É exatamente assim que é. A gente não vê. E um ou outro no exterior que fala, eu sou Bento XVI, pode contar que é conversa. Um deles agora recente na Colômbia, aí, eu sou Bento XVI, eu sou Bento XVI, foi descobrido que tinha sido posto para fora da igreja simplesmente por escândalo sexual. Não tem nada a ver com Bento XVI. E um ou outro que ainda fala sobre Bento XVI é assim, sou Bento XVI, venham para mim. Então vamos rezar, que a missa, todos rezam em latim. Você não sabe, a pessoa quando está rezando em latim, você não sabe se está rezando porque a oração pelo Papa é mental, você não ouve se é Francisco ou Bento XVI, eles podem estar perfeitamente rezando para Jorge Mário Bergoglio, em união com ele, e o povo lá não entende nada de latim, muito menos do silêncio do padre, não lê as mentes, não dá para saber. Tá certo? E o indivíduo está lá posando sobre Bento XVI, você não sabe para quem que ele está celebrando a missa.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, sou Bento XVI, quero ver um padre do Bento XVI fazer o que eu faço aqui, há 3 anos defendendo o verdadeiro Papa. Custe o que custar, sendo censurado, sendo ameaçado de morte, sendo ameaçado de excomunhão por um monte de gente aí que aciona a CNBB para me excomungar, já acionaram o Vaticano, né, Maria Sofia, para excomungar a gente, já disseram que vão me denunciar para a Polícia Federal e por aí vai. E nós continuamos aqui firmes na fé com todas as ameaças, continuamos firmes na fé com toda a calúnia, difamação e continuamos aqui. Então, meus irmãos, isso não é pensar em nós, é pensar em primeiro em Cristo, segundo na verdadeira igreja, no nosso verdadeiro Papa, na nossa missão. Isso é o que a gente tem feito aqui há 3 anos, 24 horas por dia. Aí vem me dizer que eu até queria falar, mas eu não posso, porque aí eu vou perder um monte de coisa. Ah, tenha dó, mas tenha dó. Que covardia. Tá certo? Isso é covardia e é omissão e isso é pecado mortal. Gente assim também está condenado ao inferno. Acho bom, assim, realmente se reconciliar com Deus e defender o verdadeiro Papa enquanto ele é vivo. Porque depois que ele for assassinado, daí não adianta mais. Tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o quadro da igreja hoje, da igreja invadida. Por isso você não pode mais pisar na igreja. Você não pode, mas a minha mãe me obriga, você não pode mais pisar na falsa igreja. Quando você está na falsa igreja, você está em comunhão com hereges, em comunhão com todas as heresias de Jorge Mário Bergoglio, está em solo que não é mais católico, não é mais cristão, é consagrado à Mãe Terra, e exatamente por isso você está excomungado junto com eles em pecado mortal e tão condenado quanto qualquer um deles. Ah, mas não sabia. Bom, se eu não sabia, então ainda dá tempo de saber, né? Mas a pessoa que já sabe, continua indo lá, aí piora muito a situação.